Olá, boa noite a todos. Eu quero desde já acolher cada um de vocês, acolher cada uma de vocês. Eu sou Gabriel Marquim, da Comunidade dos Viventes, e nós estamos hoje nessa live que certamente será muito especial, será cheia de uma presença para nós muito querida. Nós teremos a oportunidade de ter a presença de Dom Pedro Strigini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. Ele está lá, obviamente, em Mogi das Cruzes, mas teve a delicadeza e a generosidade de separar um espaço na sua agenda para conversar conosco hoje. Então, vamos esperar mais algumas pessoas entrarem na live, vamos esperar mais algumas pessoas se aproximarem, chegarem junto da gente, para que a gente possa dar início a essa live que, sem dúvida nenhuma, será cheia de aprendizados para cada um de nós. Então, quero convidar desde já vocês todos, antes de tudo, obviamente, acolhendo cada um, acolhendo cada uma, agradecendo desde já pela presença de todos, pela presença de todas, pela companhia que vocês serão para nós agora, durante essa uma hora, em que nós estaremos juntos conversando sobre um tema que todos nós experimentamos nas nossas vidas, que é a sede de Deus. Nós somos homens e mulheres que têm sede de Deus. E, por causa disso, nós decidimos convidar Dom Pedro Strigini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, para esse momento conosco. Então, eu vou convidá-lo desde já para esse momento, para que a gente possa começar. Deixa eu convidar ele aqui. Eu vou enviar aqui a solicitação para ele, para que assim que ele possa, ele já aceite aí o nosso convite, para que nós possamos começar essa live que certamente será muito importante, cheia de aprendizados para todos nós. Olá, Dom Pedro! Boa noite, tudo bem, Gabriel? Dom Pedro, antes de tudo, sua bênção e boa noite. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Boa noite. Sem dúvida, boa noite. Eu quero muito, desde já, agora, oficialmente, acolher o senhor, agradecer pela oportunidade, né, pela generosidade, pelo carinho conosco, de estar aqui com a gente. E, na verdade, no meu nome e no nome de Dom Pedro, eu quero acolher cada um, acolher cada uma que está nesse momento com a gente. Queria já convidar vocês todos, pessoal, a convidar outras pessoas para que participem dessa live com a gente. Então, eu lembro sempre, aqui embaixo tem uma setinha. Todo mundo que estiver assistindo a gente, aperta aí nessa setinha e manda para todo mundo. Sobretudo, obviamente, Dom Pedro, todos aqueles que estão na Diocese de Mogi das Cruzes. O senhor não tem ideia de como os membros da Comunidade dos Viventes em Mogi das Cruzes estão nos últimos dias esperando ansiosamente esse momento. De fato, não tenho ideia mesmo, Gabriel. Eu nem tenho prática com esse tipo de comunicação, a gente vai aprendendo. A pandemia fez a gente ir utilizando, de fato facilita, amplia a comunicação. Imagina você aí no Recife, eu às vezes no escritório e certamente tanta gente de Mogi das Cruzes nos acompanhando. É uma alegria para nós daqui de Mogi das Cruzes termos a presença de vocês, porque vocês nasceram como comunidade aí no Nordeste. Isso. E se eu não estou enganado, foi através do padre Tiago Cosmo perfeitamente que vocês acabaram chegando aqui em Mogi, não é isso, Gabriel? Exatamente, padre Cosmo, que agora está lá no doutorado em Roma. Vamos aproveitar para mandar um grande abraço para ele, esperando também que ele volte o mais rápido possível para a gente encontrá-lo. No final deste ano, ele volta. Agora já volta definitivamente? Volta definitivamente. Ele não terminou ainda o doutorado, mas ele está na metade do doutorado. Mas ele vai se cansando de estar fora da diocese, Com certeza. de estar longe também da família.
ele acha que já dá para ir terminando o doutorado aqui mesmo, e claro, e já vai ajudar na nossa faculdade. Vai ajudar na nossa faculdade e vai ajudar também na catedral, não como pároco. O pároco é padre Cláudio Antônio Delfino, mas o Sim. padre Cláudio Antônio Delfino solicitou que ele pudesse ajudar na catedral. Eu achei uma boa ideia, porque trabalhando na faculdade, que é aqui no centro de Mogi, a catedral também fica no centro de Mogi, ele pode ajudar, dar o seu auxílio, sua contribuição nesses dois campos. Eu estou dizendo isso quase como que em primeira mão, porque foi Ah! ontem, que nós conversamos no Conselho de Presbíteros. Eu apresentei esse pedido do padre Cláudio Delfino e, ao mesmo tempo, apresentei também a anuência a concordância do padre Tiago de fazer esse trabalho. Então, quase que estou falando assim Olha aí, de que coisa primeira mão. boa! Olha aí, para todo mundo de Mogi das Cruzes que está acompanhando, pessoal, todo mundo da diocese aí de Mogi das Cruzes, Dom Pedro dando aí uma notícia quase em primeira mão para a gente se alegrar mesmo com o retorno de Padre Tiago, se Deus quiser, aí no final do ano, para retomar as atividades na diocese. E aí, Dom Pedro, eu já quero aproveitar esse gancho que o senhor me deu para que a gente apresente um pouco também a sua caminhada até esse momento como bispo. A gente celebrou há pouquíssimos dias o aniversário de 40 anos de seu sacerdócio, né? Então, 40 anos já de caminhada sacerdotal. É bom a gente lembrar para as pessoas que estão chegando agora, Dom Pedro, ele é bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, mas antes de ser bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, obviamente teve uma longa caminhada. Eu queria, Dom Pedro, para a gente começar, eu queria aproveitar cada segundo com o senhor, para a gente aproveitar o máximo possível. Então, eu vou fazer de tudo para fazer o máximo de perguntas que as pessoas já foram me pedindo. A gente vai tentar Pode, tirar o máximo possível do senhor hoje. pode perguntar tudo que você quiser, o que eu souber responder, eu respondo, o que eu não souber, eu fico devendo. Agora, que eu sou antigo, isso eu sei. Já tenho, já tenho 66 anos de idade, a semana que vem já 67. E 40 de padre, mais da metade da vida já como padre. E desses 40 de padre, 20 como bispo. Então, em 1980 fiquei padre, 2001 no começo fiquei bispo, trabalhei sempre na zona leste de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Eu sou padre da Arquidiocese de São Paulo, embora a minha origem é da Diocese de Botucatu, lá no interior de São Paulo. Laranjal Paulista é a cidade, na verdade não foi nem na cidade, foi lá na roça, no bairro da Boa Vista, onde eu sempre vou, onde minha família Sim. tem um sítio, casa, onde minha mãe está nesse Ah, tempo que coisa boa. da pandemia. Minha mãe tem 86 anos, eu Que faço beleza. 67 e ela faz em setembro 87, é 20 anos. Ela era jovem quando eu nasci, eu sou o primeiro filho. Meu pai faleceu o ano passado, há 10 meses. Também um irmão meu faleceu há 9 meses, um mês depois do meu pai. Então a minha caminhada é essa, sempre aqui mais na periferia de São Paulo, na Zona Leste, e Mogi, Diocese de Mogi. Depois eu fui para Franca também, mas voltando aqui para a Zona Leste, Mogi é a continuação da Zona Leste, porque depois, continuando a Zona Leste, a gente vai pela Dutra, chega até em Sim. Aparecida. Até em Aparecida. Pois é, eu quando fui aí, na verdade, Aparecida foi um dos lugares que o pessoal de Mogi, sempre muito generoso, me levou. Todas as vezes que eu fui em Mogi, eu acabei em Aparecida, sempre. Isso mesmo, o Santuário de Nossa Senhora, o povo de Mogi gosta, todo mundo gosta, mas nós temos o privilégio de estarmos aqui mais perto. E aqui em Mogi das Cruzes eu já estou, então, há 7 anos, 7 para 8 anos. E a vida de um padre, a vida de um bispo, é exatamente ir se saciando desta sede de Deus que você colocou Sim. como tema da nossa live, e ajudando, na medida do possível, as pessoas se saciarem também na vida da igreja. E agora, claro, você disse que tem muitas perguntas, o que você quiser perguntar, pode Vamos perguntar. lá. Vou começar no início. Eu vou só lembrar todo mundo que está acompanhando a gente, Dom Pedro lembrou a gente, o tema da live de hoje é a sede de Deus. Então, nós vamos conversar
nesses 40 minutos, nessa 1 hora que nós vamos ter juntos, nós vamos conversar sobre a sede que Deus tem do homem e a sede que o homem tem de Deus. Porque é muito interessante isso, né? A gente geralmente pensa que o homem tem sede de Deus. E isso é verdade. Mas o homem tem sede de Deus, assim como Deus tem sede do homem. Deus procura nos saciar e, ao mesmo tempo, Deus deseja ser saciado do nosso amor, da nossa companhia, da nossa presença. Mas eu queria, Dom Pedro, para a gente conversar sobre sede, eu queria que o senhor lembrasse, há 40 anos, há 50 anos, há 60 anos, como antes do bispo Pedro, do padre Pedro, quando só era Pedro, quando era uma criança, quando era um adolescente, quando era um jovem, como surgiu a sede de Deus daquele... Me permita a intimidade de estar chamando o senhor naquele tempo de Pedro, me permita. Mas quando surgiu aquele desejo da criança, do jovem Pedro de Deus? Como surgiu a sede que Pedro tinha de Deus? Antes de falar disso, você falou de Deus que tem sede de nós. Aí me fez pensar em Jesus na cruz. Das últimas palavras de Jesus foi exatamente: tenho sede. E claro que essa sede, sem dúvida, que era de água, porque ele estava lá na cruz, no frio, no calor, no sol, das 3 horas da tarde, maltratado, certamente tinha sede física. Mas eu pergunto, a partir disso que você colocou, que me fez pensar, né, se Jesus também não estava dizendo isso, que ele tinha sede de que a humanidade compreendesse aquele gesto como um gesto profundo e extremo do amor de Deus. Então, da mesma forma que nós rezamos, a minha alma tem sede de Deus, com o Salmo você veio lembrar que Deus também tem uma sede profunda de que nós sejamos felizes e que sejamos felizes com Ele. Bom, na minha infância, como é que eu me despertei, eu não fiz muito esforço, primeiro porque criança nem sabe fazer esse esforço e muito menos filosofar em cima disso. Mas eu não precisei fazer esforço porque eu sou da roça e o ambiente era muito católico, era um ambiente católico, muito católico ou pouco católico, era um ambiente católico para valer lá na roça, na minha infância. Meus pais e minha família de descendência italiana, de imigrantes. Os migrantes vieram da Itália. A minha nona nasceu, minha avó, que em italiano se diz nona, sim, ela nasceu na Itália. Então, imigrantes que vieram para o Brasil pela pobreza, vieram pobres. Então, são trabalhadores da roça, do campo, dos cafezais, das colônias de café. E, como eu disse, ambiente católico. A gente não conhecia outra coisa senão a capelinha do sítio, e onde a gente ia toda semana para catequese, para a reza do terço. Meu pai era o chamado capelão. Hoje a gente fala de coordenador da comunidade, mas naquele tempo não se usava nem comunidade e nem coordenador. Era a capela e o homem que fazia um pouco a ligação entre a capela e a paróquia, entre o povo lá da roça e a matriz, e o pároco, era chamado de capelão. Meu pai era capelão, então ele ia sempre para a igreja e a gente ia atrás. Aos domingos ele ia para a cidade. Minha mãe nem sempre, porque tinha muito serviço, muita criança, mas ele ia aos domingos para a cidade para a missa. A gente ia junto, eu, meu irmão, a gente ia junto com ele para a missa na cidade. E ele era congregado mariano, da congregação mariana, um movimento que os jovens hoje conhecem menos, mas no tempo do meu pai era forte esse movimento chamado congregação mariana. Hoje está, de certa forma, sendo retomada. Então, também, uma vez por mês, ele tinha com os homens a reunião da congregação, e a gente ia junto, acompanhava. Então, na verdade, o único ambiente, não tinha televisão, nada, então o único ambiente que influenciava a vida da gente, eu agradeço, porque quer ambiente mais sadio do que a vida no campo, na pobreza, sem dúvida nenhuma, nem luz elétrica tinha, mas a vida no campo.
e permeada pelo catolicismo, pela religião, pela devoção. Então eu só tenho que agradecer. Meu pai tinha um primo que era padre redentorista, Américo Stringini. Então a gente também conhecia o Padre Américo, que uma vez por ano ia de batina, ficava uma semana por lá de férias, rezava a missa. E depois eu fui também um ano coroinha, só um ano, quando eu estava na quarta série, naquele tempo se chamava quarto ano, do primário, hoje se chama fundamental. Nesse ano eu fui coroinha, mas depois então, só fui um ano. Era ainda em latim, depois passou para o português, mas era ainda em latim. Hoje se reza de novo em muitos lugares a missa em latim. Papa Bento deu essa possibilidade, porque tem muita gente que gosta da missa em latim. Aqui em Mogi mesmo nós temos, uma vez por semana. Padre Tiago Fragoso, por sinal, é o padre que celebra, que é um padre aí do Nordeste de João Pessoa. Olha aí. O padre Tiago Fragoso. E então eu fui coroinha um ano, depois fui para o seminário. Como coroinha a gente aprendia a responder a missa em latim. Bom, só para dizer que o ambiente da minha infância foi um ambiente já suscitava essa pela... sede, né? Suscitava essa sede no senhor também. Suscitava essa sede. Ir para a igreja, ir para a missa, ir para a procissão, mês de maio, que era mês de Nossa Senhora, tudo isso alegrava o coração dos adultos e de nós crianças também, Gabriel. Então, e aí, qual foi o momento em que o senhor percebeu que essa sede encaminhava o senhor para um passo de responder a essa sede? Por que eu pergunto isso, Dom Pedro? Porque talvez muitos jovens que estejam assistindo a gente nesse momento se façam algumas perguntas. Por exemplo, nós na Comunidade dos Viventes, que o senhor felizmente conhece tão bem e acompanha com tanto carinho, sobretudo Clarice quando vai aí, né? Sempre volta de Mogi cheia de alegria porque encontrou o senhor, porque tomou café com o senhor. O senhor sabe muito bem, na Comunidade dos Viventes, a primeira coisa que nós nos perguntamos lá no início foi: qual é a maior coisa pela qual nós podemos dar as nossas vidas? Qual é o maior sonho ao qual nós podemos dar as nossas vidas? Qual é o sentido mais profundo da existência? Qual é a causa pela qual vale a pena dedicar as nossas vidas? Então, por que eu lhe pergunto isso? Porque talvez alguns jovens que estejam assistindo a gente agora, jovens, mais jovens e menos jovens, talvez se perguntem como é que essas pessoas podem entender essa sede, Dom Pedro. Como é essa sede? Que sede de Deus é essa que a gente tem? Né? O que é que a gente chama de sede de Deus? Por que que o homem, Dom Pedro... A pergunta é assim, Dom Pedro. O senhor, nessa caminhada que o senhor fez, acompanhando tantas pessoas, né, chegando junto de tanta gente, a pergunta é: por que é que nós, homens e mulheres, apesar de nós termos tantas coisas, ou, no caso do senhor, quando criança, não tinha tantas coisas, independentemente das coisas, independentemente das pessoas, por que que a gente ainda tem sede de algo a mais? Por que que existe dentro do coração da gente uma saudade de algo que a gente não sabe dizer o nome direito? O que é essa sede que nós temos, Dom Pedro? Antes de mais nada, quero saudar e agradecer aí Leonardo, Guilherme e tantos outros que estão se manifestando. Eu não vou dar conta de falar o nome de todo mundo que está se manifestando, mas então ninguém fique chateado se a gente não falar. Com certeza. Mas agradeço esses que estão se manifestando aí. Evaldo, Guilherme voltou de novo. Se eu não estou enganado pela foto, deve ser o Guilherme lá de Franca. Guilherme acompanha bastante. Guilherme foi seminarista, depois saiu do seminário, agora está noivo da Leda, mas acompanha tudo o que se passa comigo e a gente vai seguindo na amizade. Aliás, a sede de Deus é saciada também pela amizade. Verdade. Amizade verdadeira. De tudo que você falou, eu não vou acompanhar tudo, porque você é filósofo, você escreve livro. Não. Na verdade, pessoal, deixa eu interromper o senhor um minuto para dizer que eu preciso, em algum momento dessa live, eu sei que para Dom Pedro essa não é a parte mais importante, mas eu preciso dizer a vocês a caminhada acadêmica dele. Daqui a pouco eu preciso dizer a vocês onde foi que ele estudou.
Por favor, me lembrem aqui nos comentários, até o final dessa live, eu dizer o percurso acadêmico que ele fez. Por que é importante a gente dizer isso, Dom Pedro? Para que a gente valorize os padres e os bispos que estudam e que continuam sempre se perguntando e refletindo. Agora, por exemplo, né, Padre Tiago, lá em Roma, o senhor também fez uma parte dos seus estudos em Roma, né? Eu estava conhecendo ainda mais o seu caminho. Então, aqui, o filósofo, o teólogo, o especialista, minha gente, ele tem mestrado e fez os estudos de doutorado dele lá em Roma, na Gregoriana, em exegese bíblica. Ou seja, nós temos aqui um prato cheio. Então, vai lá, Dom Pedro, diz a gente um pouco como é que a gente entende essa sede. Então, quando eu estava dizendo que você é filósofo e escreve livro, para dizer que de tudo aquilo que você estava falando, no fundo é o sentido da vida, né? Sede de Deus é também tem a ver com o sentido da vida que todo ser humano busca. Busca de um jeito, busca de outro, acerta, erra. Quem erra também pode acertar. E quem acerta no percurso tropeça também. A gente pode ver isso na nossa vida cristã, por isso que também tem reconciliação com os irmãos, por isso que também tem reconciliação com Deus, é até o evangelho desses dias, o capítulo 18 lá de São Mateus, que fala da vida em comunidade, da vida da igreja. Então, no fundo, é o sentido da vida que todas as pessoas procuram. E graças a Deus, muitos jovens, moços, moças, encontram o sentido da sua vida em Deus na igreja, porque fora da igreja também as pessoas buscam a Deus. Por isso que existem... Claro. Começa pelo cristianismo, que já não é todo mundo, todo cristão não é católico, temos cristãos também evangélicos, então nem todo mundo é cristão católico. O próprio cristianismo se manifesta também para fora da igreja católica. Mas a sede de Deus também está naqueles que nem cristãos são, os judeus, que são do Antigo Testamento, são nossos pais na fé, os islâmicos, os muçulmanos, os budistas. Então é importante dizer que por que tanta religião, por que tanta diversidade religiosa, por que também a necessidade de buscarmos sempre a liberdade religiosa? Porque um Estado, por exemplo, um regime, um sistema de governo que impede a liberdade religiosa está impedindo as pessoas de buscarem aquilo que é mais essencial, que é o sentido da sua vida. E esse sentido, de fato, quando a gente fala de sentido da vida, sempre tem mais a ver, sempre está mais relacionado com a vida dos jovens, porque é na infância e é na juventude que se busca saber por onde que a gente vai na vida, que caminho a gente vai caminhar. E eu sempre quis ser padre, na verdade. Eu sempre quis ser padre exatamente por este ambiente, por ver, seja o padre Américo, que era o primo do meu pai, mas também o pároco da minha cidade, padre Alcides Luvisotto, faleceu até novo. Foi ele que, uma vez, eu passando, ainda antes de morar na cidade, para fazer o 4º ano primário, eu passei por lá, e na sacristia, eu era pequeno, e a minha tia falou que no ano seguinte eu iria lá morar em Laranjal. Ele abriu uma gaveta, pegou uma batininha vermelha, pôs na minha frente e falou: essa vai servir para ele vai ser coroinha. Aí a minha tia já foi falando assim, porque depois ele quer ir para o seminário. E de fato, depois de um ano, terminado este 4º ano primário, naquele tempo era assim, o ginásio já era uma segunda etapa, 5ª série, hoje 5ª série, 6ª série, já era uma segunda etapa, já era o ginásio. Aí eu já fui fazer no seminário menor. Talvez por isso que, passado tantos anos, chegando aqui em Mogi, eu acabei fazendo um seminário menor, coisa que existe pouco nas dioceses, Gabriel. Verdade, verdade. Dom Pedro, eu estava dizendo agora há pouco, né, essa caminhada que o senhor fez de estudos, de aprofundamento, né, de exegese bíblica, sobretudo. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente, Dom Pedro, o que é que a Bíblia... Claro que a Bíblia é uma coisa muito vasta né, são muitos os caminhos possíveis para a gente interpretar essa sede. Mas o que é que a Bíblia, e talvez sobretudo o Evangelho, nos indica sobre essa sede de Deus? O que é a sede no contexto bíblico? O que é a sede de Deus dentro do contexto bíblico? Então, se a gente fosse olhar para as Sagradas Escrituras, né, do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, o senhor lá no começo, o senhor já deu uma introdução sobre isso, né? Jesus diz
tenho sede. O que é a sede na exegese bíblica, né? O que é que a Bíblia pode nos dizer sobre a sede que o homem tem de Deus? Aliás, Jesus também fala que ele é a água viva. Claro que Jesus tem um grande discurso sobre o pão da vida, mas ele diz que também que ele é a água viva, e quem tem sede, venha a mim e beba, ele diz. E claro, no Antigo Testamento, claro que no Antigo Testamento, se a gente pegar a história da salvação e a história da libertação do povo hebreu, o povo se libertou, para se libertar teve que atravessar o Mar Vermelho. E no deserto, primeiro tanta água que podia se afogar. Deus teve que intervir e abrir este mar para que o povo passasse. Mas depois no deserto o povo tinha sede. Quantas vezes se falava de que Deus saciava a sede quando o povo estava revoltado? Deus pediu para Moisés bater, até Moisés estava perdido, para bater o bastão lá na rocha que sairia a água. E os salmos falam bastante disso. E tem um que até foi escolhido para a gente rezar sempre, que é o Salmo 62 ou 63, 63 na Bíblia hebraica, 62 na tradução litúrgica, que é mais pela Bíblia dos 70, da Septuaginta. Esse Salmo 62 que diz assim, e que a gente reza sempre: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora do dia, o começo do dia, mas também desde a aurora da vida, desde o começo da existência. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Esta imagem da terra sedenta é bonita, porque nós temos sede, a terra também tem sede. Quando tem seca, a gente pede a chuva. E se a chuva demora, hoje mesmo eu tive reunião com os bispos a manhã toda, deste modo assim, em videoconferência. Mas depois do almoço, antes de subir, eu molhei um pouco as plantas, porque aqui também a terra está bem seca. Normalmente chove menos. E domingo eu vou lá para o interior, vou celebrar lá com a minha mãe, e eu sei que lá é mais seco ainda, porque é mais quente ainda. Então, esta comparação, a sede da terra, a sede do ser humano, a sede física, a sede espiritual, a sede existencial. No fundo, a sede de Deus é uma sede que é espiritual e é existencial. Espiritual é ir além, as coisas do alto, como fala o apóstolo São Paulo. Espiritual é ir além para as coisas do alto. E existencial é sempre o desejo de felicidade. Esses aspectos da vida humana, é claro, eles estão muito interligados. E a Bíblia nos ensina nesse sentido. A exegese, você falou de exegese bíblica. Sim. Eu estudei, de fato, exegese 4 anos lá em Roma, fiz este mestrado em exegese bíblica, 4 anos, porque a exegese é complicadinha realmente. E tinha hora que parecia que eu não dava conta. Dom Pedro, explica pra gente o que é exegese. Só pra gente entender melhor. Exegese é o que é essa palavra estranha? A palavra exegese significa leitura, no fundo. A exegese ela é completada pela uma outra palavra estranha, hermenêutica. Então, se a gente pegar essas duas palavras, exegese e hermenêutica, exegese é o estudo do texto. Eu estou aqui com o texto do breviário para poder ler este salmo. Antes de pegar o breviário, a liturgia das horas, eu peguei a Bíblia. Aí percebi que a tradução da Bíblia ela é mais literal, portanto mais pesada. É mais pesada. A tradução do Salmo é mais poética. Sois desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, é uma oração. Minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. Exegese, então, é a leitura do texto, é o conhecimento do texto. E hermenêutica é a interpretação. Como na filosofia existe a cadeira de hermenêutica, que é a interpretação. Então, eu tinha um professor que dizia assim, definia assim, exegese é a leitura
Exegese é o que o texto diz, e hermenêutica é o que o texto me diz, ou nos diz. Então, para falar dessas duas palavras mais difíceis. A palavra exegese é difícil porque é da palavra, é de origem grega, exegeomai, ou seja, explicar. Perfeito. Eu queria retomar um pouco uma coisa que o senhor falou agora há pouco e aí tentar relacionar isso, inclusive, com a nossa comunidade, com a experiência de tantas comunidades, né? Nós temos, felizmente, graças a Deus, e a gente tem escutado isso dos bispos onde nós estamos e também da CNBB de forma muito clara, o quanto a igreja tem acolhido com muito carinho mesmo e com muita generosidade essas novas expressões, né, essas novas experiências. E o senhor falou lá no começo, né, que essa sede que nós temos de Deus também é saciada por essa amizade espiritual, né, por essa vida de comunidade, essa vida de comunhão. Eu queria que o senhor tentasse dizer a gente, Dom Pedro, a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Concretamente, por que é que essa vida de comunidade, por que é que essa vida de comunhão entre pessoas que têm esse mesmo objetivo, por que é que essa vida de partilha, né, essa procura de saciar essa sede individual, mas que também é comunitária, por que é importante fazer essa experiência junto com outras pessoas, né? Talvez o senhor pudesse até começar dizendo a gente que Deus, como o senhor falou lá de Abraão, ele fez aliança com o povo, né? Deus faz aliança com o povo, ele propõe uma caminhada de povo, de pessoas que estão juntas. A igreja, desde o início, sempre foi isso, né? Uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que estão juntas, que se reúnem ao redor, naquele início, sobretudo, ao redor dos apóstolos, né? Tinham tudo em comum, partilhavam os próprios bens. Qual é a importância, Dom Pedro, nessa saciedade, né? Na verdade, nessa busca por saciar essa sede que nós temos de nós caminharmos juntos? Pois bem, você começou a falar lá de Abraão, ou melhor, foi falando e foi para trás até chegar em Abraão, que é o início. E se a gente pegar os patriarcas, depois Moisés, depois vem os juízes, o Antigo Testamento insiste muito no Deus que é o Deus da história, a história humana que se torna história da salvação. Quando a gente era criança, a gente escutava as histórias da Bíblia, quase como se fosse uma outra história. Depois a gente vai aprendendo que a Bíblia fala da história antiga do povo de Israel, que é a história de um povo no meio de tantos povos, mas que na história humana Deus se revela. Então, falando isso, de fato, nós não somos isolados e Deus não nos salva isolado. Deus olha para cada ser humano, começa falando do ser humano, a Bíblia começa falando do ser humano, Adão e Eva, depois passa para o povo, do ser humano isolado passa para o povo. Aquela expressão povo sacerdotal, povo régio, nação santa, povo régio, nação santa, povo sacerdotal, essas expressões, elas mais ou menos resumem o que nós somos em relação a Deus e Deus em relação a nós, a história pessoal com a história do povo, com a história da salvação, e no Novo Testamento a igreja, que é a comunidade dos discípulos de Jesus. E São Pedro vai retomar isso, e o Apocalipse também. Agora sim entendeis que sois um povo régio, uma nação santa. Régio é porque é o reino é coisa, do mundo, reino é do mundo, mas é santo, é sacerdotal, ou seja, é de Deus. Então as coisas de Deus ligadas às coisas humanas, no sentido da existência humana, mas no sentido também do povo. Jesus foi formando logo a igreja. Primeiro ele foi anunciando para todos, e todos escutavam. Mas ele tratou logo de chamar os 12. Quando ele chama os 12, ele já está formando a igreja, porque na igreja, na comunidade dos cristãos, na comunidade dos irmãos, é que a gente coloca em prática tudo aquilo que ele ensinou, que é o amor fraterno. E nisso você citou os Atos dos Apóstolos, a vida dos primeiros cristãos. E você citou também as novas comunidades. Essas novas comunidades,
elas tiveram um grande florescimento com São João Paulo II. Verdade, verdade. Ele entendeu que se tratava de um sopro do Espírito, aquilo que o Apocalipse diz. Vamos escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ele entendeu que o Espírito estava dizendo alguma coisa diferente, para além dos ministérios ordenados, os diáconos, os padres e os bispos, para além da vida consagrada, os consagrados e as consagradas, que são os religiosos e as religiosas. Ele foi entendendo que o Espírito estava suscitando outras coisas, outros carismas, aí que deu esse nome de novas comunidades. Quando eu comecei a escutar isso há 20 anos atrás, como padre, nova comunidade, eu dizia, mas por que nova comunidade? Aí eu fui entendendo que se tratava de um modo novo que estava surgindo. E ele reuniu. Verdade, eu acho que inclusive em 98 teve um grande evento desse na Praça de São Pedro, né? Na Praça de São Pedro. Aí, por exemplo, a renovação carismática católica começou a encontrar uma valorização maior, um espaço maior na igreja. E olha que interessante, o quanto que dessas comunidades, que mais ou menos suscitadas pelo Espírito, aos leigos. Por que mais aos leigos? Padres também, há padres fundadores também. Claro. Padre Gilson, por exemplo, que fundou a Fraternidade que também dos está Pobres entre de Jesus. Vocês, né? Também está entre vocês, né? Isso, o caminho. Está entre nós e mais até, tem a sua sede, os padres do caminho são ordenados por mim e são incardinados Olha aqui. Aí, que beleza. Em Mogi das Cruzes, E vamos dizer que daqui eles vão para o mundo inteiro, estão em missão até na África. Padre Boaventura, Frei Boaventura, está em missão lá na África. Então, só para dizer que houve também padres fundadores de novas comunidades. Ele era um religioso, Oblato de Maria, já não estava bom, já era padre, já era religioso, consagrado, e tinha uma missão grande, e ainda quis mais, sentiu-se chamado a fazer uma coisa ainda diferente, uma nova comunidade que abrigasse também a vida religiosa, por isso que há os padres e há também as irmãs. Mas a maioria dos fundadores, como dos viventes, que é você, são leigos. E dessas comunidades nascidas de leigos, muitas delas já têm padres também. Verdade. Nós temos uma aqui, que é a comunidade Palavra Viva, aqui em Mogi das Cruzes. Eles já estiveram antigamente em Mogi das Cruzes, depois tiveram mais a sede em Minas, Diocese Diamantina, Arquidiocese Diamantina, e hoje eles têm de novo comunidade aqui em Mogi das Cruzes, é fundado por um leigo, mas já tem padres, já tem padres. Então, olha como o Espírito de fato sopra onde quer, e que a mensagem do Cristo é uma mensagem ampla, muito mais ampla e abrangente do que nós podemos pensar. Agora, Dom Pedro, o senhor estava falando agora há pouco, né, a necessidade dessa escuta do Espírito, né? O Espírito, ele fala, Jesus, ele fala, mas nós temos a necessidade dessa escuta, nós precisamos estar atentos nessa escuta. A pergunta é assim, Dom Pedro, como é que nós, no mundo de hoje, podemos ser capazes de escutar alguma coisa vinda do alto, como o senhor falou, se nós estamos o tempo inteiro imersos em Instagram, Facebook, WhatsApp? São tantas distrações hoje em dia, né? Eu fico pensando, a vida espiritual, ela é sobretudo construída e alicerçada numa profunda vida de silêncio, numa profunda vida de oração, de escuta, como o senhor falou. Como é que o senhor, depois dessa caminhada de 40 anos de sacerdócio, acompanhando tantos jovens, o que o senhor diria para os jovens que estão iniciando nessa vida espiritual? O que é que eles podem fazer para desenvolver essa capacidade de atenção e de escuta? Nós dizemos muito isso na comunidade. O que é que nós podemos fazer para ter duas coisas? Vida interior e vida espiritual. São duas coisas, mas elas são complementares.
a necessidade de uma vida interior, de olhar para dentro, de viver dentro, e ao mesmo tempo não viver dentro em si mesmado, mas viver dentro cultivando uma vida espiritual. A pergunta é, Dom Pedro, o que é que nós podemos fazer nesse mundo de hoje, nesse mundo tão cheio de distrações? Clarice está lembrando aqui, nós na comunidade dos viventes, Dom Pedro, dizemos que a nossa espiritualidade precisa ser uma espiritualidade de mosteiro e de trincheira. Ou seja, uma espiritualidade de mosteiro significa dessa vida recolhida e espiritual. E uma vida de trincheira significa uma vida no mundo, levando Deus ao mundo inteiro. O que é que a gente faz para desenvolver essa vida interior e espiritual nessa quantidade de distrações que nós temos hoje? São Paulo Apóstolo, ele distingue entre a vida na carne e a vida no espírito. No fundo, é esta busca de uma vida segundo o Espírito, que é segundo o Espírito Santo. Segundo a carne significa segundo os critérios humanos, ou seja, segundo as distrações. No fundo, tem muita coisa muita coisa secundária que nos distrai do essencial. Os místicos, como Santa Teresa, dizem que só Deus basta, o resto tudo passa. E Santo Agostinho também diz que o coração é inquieto enquanto não repousar em Deus. Então, é o anseio de todo ser humano. E para isso, claro, primeiro distinguir entre o que é fundamental e o que é acessório. Quando fala de Instagram, de Facebook, de telefone, de carro, tudo isso é acessório. A gente tem que distinguir o quanto os meios são necessários, tanto que nós estamos falando claro. de longe, mas não ter ilusão de que isso seja o essencial. É o meio. O meio é para um fim. O meio é o Instagram, é o telefone, é o meio de comunicação. O fim é a gente se comunicar. E estamos nos comunicando sobre um assunto que fala do fim último, do sentido último da existência humana. Mas você também já deu uma resposta logo no meio da conversa, falando da oração e falando do silêncio. Porque, claro, o mundo, quanto mais complexo, vai se tornando também mais barulhento. Eu costumo dizer porque de barulho, eu já sou mais idoso, às vezes me irrito com barulho. Em casa, na igreja, às vezes me irrito com barulho e eu costumo dizer, as pessoas pensam que gostam do barulho. Estamos em 10 pessoas fazendo uma confraternização. É tão bom a gente estar junto, é tão bom a gente tomar uma refeição junto, como nós tomamos café juntos algumas vezes aqui. Sim, com certeza. Mas o que tinha? Éramos nós juntos, nós não precisamos ligar um som naquele momento para ficar bom. Hoje tem muita gente que pensa que para a convivência ficar boa tem que ter som alto, para a gente gritar. Então por isso que eu digo que as pessoas pensam que gostam do barulho. E a busca de Deus requer oração, e oração também silêncio. E na igreja, claro que temos momentos efusivos na igreja, de música, de louvor, mas se tiver só isso, ninguém aguenta também. A igreja, na igreja também, na liturgia também, temos uma tendência de optar pelo barulho quando as pessoas vão exatamente em busca do silêncio interior, para o qual requer também o silêncio exterior. Então, aquela oração pessoal, aquela oração silenciosa, aquela oração comunitária, porque somos comunidade, não somos cristãos isolados, mas aquela oração comunitária que seja também orante, aquela liturgia que seja também orante, que traga também momentos de reflexão, momentos de silêncio. O silêncio fala, e Deus fala no silêncio. Aquela passagem do profeta, do livro dos reis, do profeta Elias, aquela passagem é muito interessante. Veio o terremoto, Deus não estava presente, veio o vendaval, Deus não estava presente, veio a brisa leve e sim presença de Deus. Então,
no meio de um mundo tão complexo, buscar o silêncio e a oração é fundamental. Por que tanta gente ficou perdida na pandemia e reclamando que não sabia o que fazer com o tempo? Primeiro reclamávamos que não tínhamos tempo, agora reclamamos que temos tempo demais. Eu penso que nós não temos tempo demais, não. Silenciar, repousar. O repouso não é só do espírito, o repouso é também do físico. O repouso do espírito e o repouso do físico vem junto. E depois a contemplação de Deus nas pessoas, a contemplação de Deus na natureza. Hoje é dia de Santa Dulce dos... Sim, pois é, verdade. Santa Dulce dos pobres. Celebramos esses dias Santa Clara de Assis, seguidora de São Francisco de Assis. Esses dias a Igreja do Brasil sepultou Dom Pedro Casaldáliga, alguém que encontrou, que testemunhou Deus através de uma vida do Rio Araguaia, querendo inclusive ser sepultado lá entre os índios do Araguaia, ao lado do Rio Araguaia. Eu até comentei hoje aqui com os dois seminaristas que moram comigo na hora do almoço. Eu falei, Dom Pedro teve bom gosto, porque eu trabalhei 3 meses como padre no Araguaia, que é ao lado do Rio Araguaia. Verdade, só 3 meses, Pedro, mas trabalhei também. O senhor devia ter também. dito isso no começo da live, a gente devia ter começado por esse assunto. Bom, além dos 3 meses, padre novo, em 1981, no Araguaia, antes da teologia eu tive 2 anos de Amazonas também. Não na beira do Rio Araguaia, mas na beira do Rio Amazonas. E eu estava comentando, falei, olha, Dom Pedro, como místico, teve bom gosto, né? Ser sepultado na terra, descalço, ao lado do Rio Araguaia, debaixo de uma árvore, junto com os índios. Ou seja, a busca espiritual, a harmonia espiritual comporta uma harmonia com Deus, com o próximo, sobretudo com os pobres, com a natureza e com a gente mesmo. Talvez, talvez a luta maior que nós temos na vida seja com a gente mesmo, mais até do que dos outros. Nós somos tão rígidos com os defeitos dos outros porque eles mostram os defeitos deles, revelam os da gente. Então, por isso que a gente é implacável, muitas vezes, com o defeito dos outros, porque, na verdade, os outros, o defeito deles está revelando que a gente também tem aquele defeito. Então, essa harmonia conosco, com a natureza, com os pobres e com Deus, exige uma grande busca. E é nessa busca que nós estamos aí a vida inteira. Verdade. Dom Pedro, e talvez com isso que o senhor está dizendo, né, a gente consegue talvez ter a resposta para o que nós estamos conversando desde o início dessa live. A sede que nós temos, a saudade que nós temos de algo maior, o desejo que nós temos insaciável, esse sentido da vida, né, que o senhor falou lá no começo, no fundo, essa sede que nós temos de Deus, eu acho que o senhor resumiu muito bem agora no final, né? Essa sede, ela só é saciada, claro, quando nós entramos nesse contato íntimo com Deus, através do silêncio, de uma vida espiritual. Obviamente, entrar em contato com Deus pressupõe entrar em contato consigo mesmo, né? A necessidade de nós estarmos conosco, vivermos dentro de nós. E, ao mesmo tempo, e eu queria muito lhe agradecer por ter dito isso, porque isso é uma coisa muito importante para nós da comunidade. O vínculo com Deus e o vínculo consigo necessariamente precisa nos levar a ter vínculo com os outros. Nós precisamos sempre, Dom Pedro, e eu acho que isso é uma coisa que os senhores, como bispos, os sacerdotes, os religiosos, precisam lembrar sempre a todos nós. Nós cristãos, claro, devemos viver voltados para Deus, mas numa vida de serviço e de comunhão com as pessoas. Aqui em Recife, Dom Pedro, nós temos uma experiência muito bonita com a Casa Vincular.
É uma casa que trabalha com pessoas em situação de rua todos os dias, diariamente, e é uma experiência muito bonita, muito rica. Na próxima semana, no dia 17, nós vamos comemorar 3 anos da casa e nós podemos realmente testemunhar isso que o senhor está dizendo. Quanto mais nós nos abrimos para Deus, mais nós precisamos nos abrir para os outros. E a mágica da fé é isso. Quanto mais nós nos abrimos para o outro, mais nós entramos em comunhão com Deus. Essas duas coisas, elas não são concorrentes. Essas duas coisas, elas são harmônicas, elas devem caminhar juntas. Então, queria muito agradecer isso que o senhor está falando. E aproveitar, né, essa deixa sobre a casa vincular, a comunidade. Algumas pessoas estão perguntando, Dom Pedro, durante essa semana, sobre a reunião, né, o vínculo especial que nós vamos fazer aí em Mogi das Cruzes. Né? Agora, nesse sábado, nós vamos ter uma reunião muito especial para as pessoas que querem conhecer a comunidade. Claro, essa reunião ainda é virtual, não dá para a gente ainda fazer reunião presencial, né? Não dá ainda para a gente se juntar todo mundo lá na paróquia de São João, ou então aí no seminário, quantas vezes... pessoal, vocês que estão acompanhando aqui a gente, eu e Clarice podemos dizer, nós tivemos uma oportunidade, eu conheci Dom Pedro. Dom Pedro, eu sei que o senhor não gosta muito dessas coisas, mas deixa eu dizer uma coisa que para mim foi muito, muito bonita. E eu e Clarice sempre comentamos com o Padre Tiago. Eu conheci Dom Pedro, ele servindo café e bolo para a gente na casa dele. Então, queria dizer isso, porque o que o senhor fala de Dom Pedro Casaldálica, né, toda a vida de simplicidade dele, toda a vida de proximidade dele, eu e Clarice, nós vivenciamos isso com o senhor no seminário. Todas as vezes que eu fui aí em Mogi das Cruzes, eu fiquei hospedado no seminário, né, e com o Padre Tiago, mas todas as vezes o senhor me recebeu, nos recebe, na verdade, em sua casa, sempre com café, sempre com bolo, sempre com uma conversa boa. Então, ainda não dá para ter encontros desse jeito, pessoal. Mas, nesse sábado, a partir das 5 horas da tarde, um convite para todos aí de Mogi. Quero muito aproveitar a presença de Dom Pedro aqui, já que ele é bispo dessa diocese tão querida por nós da comunidade, e sei que nos quer bem, nos acompanha como um pai, realmente. Então, queria muito aproveitar a presença dele aqui, nesses últimos 5 minutinhos dessa live, para convidar todo mundo de Mogi que estiver participando nesse momento dessa live e que se sente inquieto com esses questionamentos que nós fizemos aqui, né? Dom Pedro, desde o início, está tocando muito sobre esse ponto, né? Essa fome, essa sede que nós temos de algo a mais, essa busca que nós temos de sentido na vida, essa saudade, como alguns teólogos falam, né? Essa saudade de algo eterno que nós experimentamos, mas nós muitas vezes não sabemos como dar resposta a essa sede. Então, queria convidar todo mundo que está participando dessa live daí de Mogi das Cruzes a participar nesse sábado de uma reunião muito especial que os membros da comunidade aí em Mogi estão preparando. Eu mesmo vou ter a oportunidade de falar para o pessoal que vai estar participando dessa reunião conosco. As pessoas, inclusive, que quiserem, Dom Pedro, né, estiverem assistindo a gente agora e quiserem fazer a inscrição, elas podem ir lá na bio do perfil da gente, né? Assim que a gente terminar essa live, vai lá no perfil da Comunidade dos Viventes, nesse perfil aqui do Instagram, você vai lá na bio e tem o link de inscrição. Você vai lá nesse link de inscrição, abre esse link, faz a sua inscrição para que você possa participar com a gente sábado, a partir das 5 horas da tarde. Nós vamos juntos continuar refletindo e meditando sobre essa sede, esse desejo de fazer coisas grandes com a própria vida, de não ter uma vida nula que simplesmente passe pelo mundo, a exemplo, como Dom Pedro lembrou, a exemplo de Dom Pedro Casaldáliga, a exemplo de Irmã Dulce, como ele lembrou, a exemplo de Santa Clara, de tantos homens e mulheres que nos antecederam na fé e que estão caminhando conosco, da resposta a essa sede que nós temos dentro de nós. Lembrando, essa reunião é aberta. Todo mundo pode participar, tá? Então, você pode fazer sua inscrição nesse link, no perfil da bio da gente aqui no Instagram e convidar todo mundo também. Dom Pedro, nós estamos nos últimos minutinhos, mas eu queria muito, de coração,
lhe agradecer por essa oportunidade, pela sua generosidade. Eu imagino que a agenda de um sucessor dos apóstolos talvez seja mais atribulada hoje do que na época de São Pedro. Então, eu imagino que vocês têm tantas atividades, tantos compromissos, e o senhor, como sempre, muito, muito atencioso, muito generoso, muito paterno conosco. Então, queria muito agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter dedicado esse tempo aqui com a gente, e queria, claro, que o senhor agora se despedisse, obviamente, dos seus filhos da Diocese de Mogi das Cruzes, mas de tantas pessoas que estão acompanhando a gente, de tantas dioceses. Queria muito agradecer e queria que o senhor se despedisse da gente. Eu fico muito feliz por todos os que da nossa diocese estão acompanhando. Isso é um sinal da belíssima presença de vocês aqui em Mogi das Cruzes. Eu sou agradecido, por isso que quantos cafés a gente puder tomar juntos na hora que passar a pandemia, é muito bom, porque Deus foi generoso mandando vocês, mandando as outras comunidades, algumas Sim. delas eu citei, todos os padres que nós temos 150 padres aqui na diocese. Poxa! Entre os 98 encardinados diocesanos, mais os que são religiosos, de congregação, e mais os que vêm de outras dioceses, que estão até há muitos anos, até de fora do país, trabalhando aqui. E esses missionários, muitos deles dão a vida toda. Padre Atílio, por exemplo, um padre italiano, faleceu aqui, em Mogi das Cruzes. Padre Giovanni tem mais de 80 anos e vive em Itaquaquecetuba. Enfim, padres que vieram de fora. Padre Vicente é o mais idoso de todos. O nosso bispo emérito, Dom Paulo, fez 92 agora de vida, em junho. Mas o Padre Vicente fez 92 em fevereiro. É o mais velho de todos, o mais ancião. Também é um italiano que veio e deu a vida e ficam aqui até o final. Então, os padres, as religiosas, os religiosos, seminaristas, nós temos cerca de 30, 32, 33 seminaristas, entre o maior, propedêutico, o menor, agora só temos 2 seminaristas. Um deles está aqui comigo, que é o Nicolas, o mais novinho de todos, tem 16 anos. Enfim, e no meio de tudo isso, as novas comunidades, como a Palavra Viva, que eu disse, e vocês também, por algum desígnio e por algum instrumento, vocês acabaram chegando aqui também. Então, agradeço a todos os que estão daqui assistindo, mas os que são de fora, Brasil afora, assistindo também, nos acompanhando. Fico feliz de vê-lo bem de saúde, Gabriel, porque você também passou... Eu tenho que agradecer suas orações. Pois é, você está tão bem mesmo. Nós ficamos Graças preocupados. A Deus. Ficamos preocupados, mas agora eu vejo que você se recuperou, está assim, com uma fisionomia muito saudável. Oh, e nós aqui estamos rezando muito pelo padre Daniele, é um padre que está internado, está com a Covid, e já faz uns 10 dias que está no hospital, preocupou muito, porque precisou ser até entubado, mas graças a Deus já pôde sair desta coma induzida, está melhorando, graças a Deus. Cada dia à noite a gente fica esperando a notícia que a irmã dele, a Rosana, que vai lá e nos passa. Então estamos rezando muito por ele, por todos os doentes, agradecendo sempre a Deus pelos que estão cuidando dos doentes, porque hoje é um trabalho até de risco, e olha quantos abnegados servidores da saúde que estão fazendo esse serviço. Então a minha palavra é de gratidão a você, a Clarice, que foi quem intermediou este momento. Obrigado, Clarice, e peço a bênção de Deus para todos. Então, pedindo em oração mesmo, que o Senhor nos abençoe a todos nós. E se começamos falando da sede de Deus lá no Salmo 62, aqui também tem o Salmo 42, olha, até fácil, 42, 62, fácil da gente gravar. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando hei de ir ver a face de Deus? Sede de Deus é sede da face de Deus. Moisés cobria o rosto
diante da face de Deus, porque a face de Deus é Nós gloriosa, temos é brilhante. 20, nós temos 15 segundinhos, e senão o Instagram vai fechar a gente. Eu queria muito que o senhor Então é desse a só mesmo bênção a para gente. dar. Queria muito. Então é só mesmo, então é mesmo só para dar a bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Muito obrigado, muito obrigado.